Você já viu um padre ou um pastor chorando em público? Já percebeu quando ele estava cansado, esgotado, deprimido e mesmo assim continuava pregando com um sorriso no rosto? Recentemente nós fomos surpreendidos com a notícia de que um padre de 35 anos, o padre Matteo Balzano, lá na Itália, retirou a sua própria vida. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, trazer uma reflexão sobre esse tema tão importante que é o tema do suicídio, que muitos padres, pastores, líderes espirituais estão enfrentando e ao ponto de chegar devido ao esgotamento mental. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou trazer reflexões sobre esse importantíssimo tema. E para quem não me conhece, eu me chamo Marcos, sou estudante de psicologia. Se você gosta de assuntos ligados à psicologia, reflexões filosóficas, espirituais, considere se inscrever nesse canal que toda semana tem vídeo novo para vocês. Pessoal, eu vou trazer aqui algumas considerações do que eu acho importante sobre esse tema. Esse tema que, para mim, em particular, é muito importante porque eu tenho na minha família inúmeras pessoas que retiraram sua própria vida, inclusive uma bisavó minha. Tenho parentes muito próximos que tentaram, tá? Graças a Deus não conseguiram. Outros tentaram e conseguiram. Então, assim, esse é um tema que eu acho muito importante e eu tenho visto hoje, principalmente líderes espirituais que têm se esgotado, que têm cansado durante a caminhada, e o mais triste é que eles recorrem a essa última arma, que é a arma de tirar a sua própria vida. É triste porque isso destrói famílias, isso causa uma tristeza profunda na vida dos familiares, e também a própria pessoa, para chegar nesse ponto, ela estava sofrendo demais. E eu até lancei um short aqui no YouTube e até vi muitos comentários de pessoas falando mal, falando que é pecado, que isso é falta de Deus. Inclusive eu falo nesse vídeo curto que não é falta de Deus, é sobre uma doença emocional, é sobre sofrimento. E às vezes falta empatia nas pessoas de se colocar no lugar do outro. E é sobre isso que eu vou estar falando nesse vídeo. Eu quero então falar sobre o peso invisível de ser um líder espiritual. Muitas das vezes a própria comunidade, ela idealiza o sacerdote, um pastor ou qualquer outro tipo de líder espiritual, idealiza-os como se fossem semideus. A comunidade espera que eles estejam sempre prontos, sempre preparados, sempre com um sorriso no rosto. Jamais podem ou querem vê-los tristes. E se vê-los assim, eles são tidos até como pessoas de pouca fé, derrotados. A própria comunidade incentiva que eles não tenham onde recorrer. Então é muito importante que a comunidade veja-os de forma diferente. Veja eles como seres humanos, que na verdade eles são seres humanos. Então isso acaba causando neles uma solidão emocional. Eles não têm muitas das vezes a quem recorrer. Líderes espirituais não têm muitas das vezes amigos onde que eles possam se abrir mesmo e contar o que estão passando. Às vezes, por exemplo, pastores não se abrem nem com a sua própria esposa para não deixá-las preocupadas. E os padres que, por não ter esposas, às vezes não se abrem com ninguém. E aí eles vão guardando essas feridas. Isso vai se tornando cada dia pior até chegar nesse ponto de tirarem a sua própria vida. Há também uma negação do sofrimento, essa questão de eles mesmos se veem assim, que eles não podem falar do seu sofrimento. Porque para líderes espirituais, muitas das vezes, falar de sofrimento da parte deles é como se eles estivessem negando a própria fé. É como se... vou pensar aqui, vocês construir algo que eu imagino que é isso que passa na cabeça deles. Se eu tenho Deus, né, e Deus é amor, e quem tem o amor de Deus é feliz, e isso a religião fala muito disso, sobre a felicidade depois que você encontra Jesus. Então a pessoa pensa, se eu tenho Jesus, eu sou feliz, eu não tenho lugar na minha vida para tristeza. Tem até uma frase que fala muito, já ouvi muito em igreja ser falado, é que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Então como pode um pastor, um padre que está na presença do Senhor sofrer doenças emocionais, ter sofrimento, esgotamento mental? Isso é quase que impossível na mente deles. Mas, gente, na verdade isso é completamente possível. São seres humanos, podem sim adoecer, podem desenvolver burnout, que é o esgotamento, né, devido à própria profissão de dedicar demais ao outro, esquecer deles. É completamente possível.
E isso é que eu quero trazer para vocês. Se você é um líder espiritual, entenda, você precisa ter um lugar de refúgio, um lugar para desabafar. Nem que seja com um profissional, um psicólogo. Não é errado, líder espiritual, ir a um psicólogo e falar das suas dores. Porque às vezes abrir para a comunidade também talvez não é o ideal, porque nem todos na comunidade são preparados para ouvir o líder desabafar. Mas é importante ensinar a comunidade que também você, enquanto líder, você precisa de válvulas de escape. Você precisa de férias, muitos líderes não tiram férias, você precisa de tempo com a família, tempo que não seja dedicado somente às coisas da religião. Você precisa de conversar com um profissional, poder desabafar, ou talvez conversar com outros líderes espirituais. Outro dado importante, o burnout tem crescido assustadoramente em padres e pastores. Isso tem pesquisas mostrando que está cada vez maior o número de casos. E ainda eu acredito que é muito maior do que é divulgado. Porque muitas das vezes o pastor, o padre sofre sozinho e isso nem vira um dado. Tem até um estudo de Harvard que eu peguei aqui que diz assim: de 1 em cada 3 pastores americanos relatam sintomas severos de esgotamento. Olha só, gente, mais de 30% dos pastores americanos relatam que estão esgotados emocionalmente, que estão desenvolveu mesmo o burnout, que é esse esgotamento profundo. E aí vários sintomas vêm, eles se encontram apáticos, acham que estão distantes de Deus, acham que já não tem mais vocação para o ministério, e às vezes é um adoecimento mental, não tem nada a ver com falta de Deus, estão doentes mesmo, precisam ser cuidados. E a comunidade muitas das vezes só critica, só pune e faz a vida dessas pessoas serem piores ainda. E aí muitos, para não abrir isso para a comunidade, cometem o suicídio, tiram a própria vida. E sendo que poderiam tirar um ano sabático, poder resolver essas questões em família, passando às vezes por psiquiatra, psicólogos, e voltar melhor ainda. Outro ponto é que a gente precisa entender que muitas das vezes a fé acaba virando um peso, um fardo espiritual. A gente às vezes quer romantizar essa questão, mas, pessoal, nós somos seres humanos. A gente ainda não está num corpo espiritual onde a gente não vai sofrer nada. Eu até anotei aqui que o burnout espiritual, ele tem alguns sintomas. Eu vou ler aqui para vocês. Cansaço extremo físico, emocional, espiritual, perda do sentido do ministério, sentimento de estar pregando algo que não vive mais. Tem alguns sinais: apatia nas pregações, isolamento, dificuldade de orar ou se conectar com Deus. Tem algumas frases comuns que os líderes falam, por exemplo: Deus me abandonou, não sou mais digno, ninguém me entende. Então, pessoal, olha só os sintomas que muitos desses líderes têm. Se você, na sua comunidade, vê que o seu líder está mais apático, está com sinais de cansaço, você, esposa de algum líder espiritual, se perceber ele assim, corre, vá ao encontro dele, converse com ele, fale com ele, sugira a ele tirar um tempo para restabelecer suas forças, leve-o a um profissional, converse com a comunidade sobre isso, entenda que o seu líder espiritual precisa de cuidado, porque se ele adoecer, ele não vai cuidar da comunidade, não vai cuidar da sua família, vai ser pior ainda. Então, e por que isso tudo acontece de forma, pensando psicologicamente? Quando a pessoa está com uma carga emocional acumulada e ela não tem válvula de escape, aí é que a pessoa ela adoece. O problema não é nem tanto, às vezes, a carga emocional, porque isso aí a gente sabe que esses tipos de profissões, como até mesmo psicólogos, médicos, professores, líderes espirituais, recebem uma carga emocional muito grande, porque escuta histórias tristes de outras pessoas e acaba se envolvendo. Mas, para isso, existem as válvulas de escape. Por exemplo, o psicólogo, ele precisa fazer terapia também, para poder lidar com essa questão da carga emocional. E por isso que eu estou gravando esse vídeo, porque padres e pastores também precisam desabafar, precisam se abrir com outras pessoas. E se não quiserem abrir com amigos, ou se não tem amigos capazes de fazer esse processo, existem os profissionais. Muitas das vezes o que acontece é que quem cuida dos outros esquece de cuidar de si. Então, a gente precisa ter esse olhar para quem está nos liderando, saber que eles são seres humanos igual a gente. E não há nada de errado se eles adoecerem,
se eles não se sentirem bem. Ninguém tem que estar bem o tempo todo. Outra coisa que eu percebo também é que essa questão de cuidar dos líderes, isso não é muito bem regulamentado nas religiões. Pelo menos é o que eu percebo. Sei que tem igrejas que têm esse olhar mais cuidadoso para o seu líder, tem. Mas na maioria das religiões, o líder, ele não é permitido adoecer, não é permitido demonstrar sinais de tristeza, cansaço, esgotamento. Então, assim, isso é um problema e eu acho que tem que ser revisto, tem que ser mudado. A comunidade tem que ter um departamento que tem esse olhar mais humano em cima da liderança. Tem uma citação de Carl Jung que eu acho muito interessante, que diz assim: conhecer a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Não tem como eu lidar com a dor dos outros se eu não lidei com a minha primeiro. Se eu não tive disposição de curar as minhas feridas. Como que alguém que vai cuidar de feridos vai se expor a temas tão melindrosos e se não tiver a sua dor curada, pessoal, é muito difícil. Por isso que essas profissões que eu citei agora há pouco, as pessoas têm que fazer terapia, as pessoas têm que se cuidar, têm que se conhecer muito bem. O autoconhecimento é fundamental para que a gente possa ajudar as pessoas de fato e não adoecer nesse processo. Porque se a gente adoecer, a gente nem ajuda o outro e nem se ajuda. E aí muitos, por não ter coragem de se expor e admitir que tem feridas que tem que ser curadas, que tem escuridão que tem que vir à luz, pelo medo de expor, muitas das vezes, a pessoa acaba adoecendo e acaba vendo a única saída tirando a própria vida. Às vezes o medo é tão grande que as pessoas saibam de traumas ou feridas do passado, que a pessoa acaba preferindo tirar a própria vida e não curar essas feridas. Outro ponto é a teologia do sofrimento versus a psicologia do cuidado. Muitos líderes entendem que o sofrimento faz parte da fé. Mas aí eu digo, tudo bem, ainda que a fé ela venha com algum sofrimento, mas é possível, durante esse processo de sofrimento, durante essa caminhada, que não é fácil, a caminhada cristã ela não é fácil, é possível ter o cuidado psicológico. Então é um convite nesse momento aos líderes: cuidem-se, olhem para dentro de vocês, mesmo que vocês estejam na caminhada, estejam sofrendo, não esteja fácil, saiba que vocês merecem ter o cuidado de um profissional, de alguém que vai ouvir vocês, que vai acolher a dor de vocês, que vai entender o que vocês estão vivendo na prática pastoral. Outro ponto que eu vejo muito é que dentro da religião existe uma máxima que a fé cura tudo. Tudo se resolve com a fé, e se você não está conseguindo resolver é porque é falta de fé. Isso eu vejo que acaba atrapalhando mais do que ajuda, porque muitas das vezes o líder que ensina isso, se ele for procurar ajuda, ele tem um medo, de ser massacrado pela comunidade. Mas você não é o que fala que a fé cura tudo, que tudo resolve na oração? Então, pessoal, às vezes a gente precisa mudar um pouco o nosso discurso, precisa entender que a fé ela ajuda e pode muito, pode, mas a gente pode também, durante esse processo, adoecer. A gente vê inúmeros homens da Bíblia mesmo que tiveram momentos de sofrimento. Elias ficou dentro de uma caverna, sofrendo lá. Muitos até falam que em um processo até depressivo. Davi, depois que cometeu aquele pecado, se sentiu mal. E tantas outras pessoas. Até Jesus teve momentos em que ficou triste. Então, isso faz parte de toda a humanidade. Todo ser humano ele pode sofrer. E não tem ninguém, pessoal, que é super-homem, que não vai adoecer nunca e que vai ser forte o tempo todo. Na verdade, ser forte o tempo todo mostra muitas das vezes o quanto que a gente está fraco por dentro. E o quanto que a gente precisa ser cuidado por outras pessoas. O que a gente precisa é de uma fé madura, que esteja disposta a acolher as pessoas e a cuidar da saúde mental delas. E aqui eu quero trazer um dado que teve uma pesquisa que mostrou que o Brasil é um país que está em 51º lugar no ranking de empatia. Na verdade, o nosso povo ele não é tão acolhedor quanto parece. A empatia, para quem não sabe, é o ato da gente se colocar no lugar do outro, a gente se permitir sentir a dor do outro, ou pelo menos ter noção do que o outro está passando. E o fato do Brasil estar tão distante do primeiro lugar na empatia, isso faz com que a gente vê quantas críticas, esse vídeo mesmo que eu postei sobre o padre, e quantas críticas, quantas pessoas já bateram o martelo assim, imediatamente. É muito simples.
isso é pecado, tirar a vida é pecado e não sei o quê. Gente, vamos analisar um pouquinho, vamos refletir. O que esse ser humano passou? O que esse ser humano, será que ele enfrentou na infância dele? Será que ele não sofreu algum tipo de trauma? É sério que é simples assim, é pecado e pronto, acabou, foi para o inferno? Será que é só assim? Uma das primeiras coisas que eu aprendi na psicologia foi: o ser humano ele é complexo. Não adianta a gente achar que existe uma fórmula 100% fiel para poder aplicar em todos os seres humanos. Cada ser humano tem as suas particularidades, cada ser humano tem a sua construção, cada um viveu e vive de uma forma, cada um passou por coisas diferentes. O que foi com um não vai ser com o outro. Então, assim, pessoal, vamos ser mais empáticos, vamos nos colocar no lugar do outro, vamos entender a dor do outro, vamos entender a dinâmica da vida de cada um. Isso é muito importante. E aí eu vou trazer um ponto importante: como que a comunidade pode ajudar esses líderes? Primeiro ponto, praticando a empatia real, ouvindo esse líder e não tratando ele como semideus. Vejo inúmeras pessoas tratando o seu líder como se fosse um deus. Quando chega, quase que ajoelha nos pés dele. E não vou dizer que você não tem que ter respeito. Respeito é uma coisa, mas chega ao ponto de quase ser uma idolatria, de achar que aquela pessoa jamais pode cometer um erro. E muitas das vezes aquela pessoa comete um erro e as pessoas ficam frustradas. Mas ficam frustradas porque depositou uma confiança que não deveria ter confiado. Tanto assim, a ponto de tratar a pessoa como se fosse um Deus ali na terra. Outro ponto, encoraje o seu líder a tirar férias, a ter um momento com a família dele, aproveitar mais a vida, levar a vida de uma forma mais leve, tirar às vezes períodos ou anos sabáticos. Isso faz parte na caminhada do líder espiritual. Na vida, na verdade, na vida de qualquer pessoa, né? Toda pessoa, o trabalhador, ele não tem que tirar o seu 1 mês de férias. Por que o líder não pode tirar? Não pode descansar? Outro ponto, esteja atento e acolha ele quando ele pedir ajuda ou quando ele der sinais de pedir de ajuda. Às vezes ele fala que hoje eu estou bem cansado. Às vezes é a forma que ele está tendo ali para expressar esse esgotamento. Então, acolha, dê espaço para que ele possa ser um ser humano normal e não somente um líder espiritual. Outro ponto, apoie esse líder a procurar uma ajuda de um terapeuta. Se a comunidade chegar e apresentar isso para ele, eu tenho certeza, a maioria dos líderes vão aceitar, vão entender que ele precisa desse momento para ser acolhido, um momento para ele desabafar, um momento para ele ser quem realmente ele é, ser um ser humano, normal como todos. Outra coisa, formar entre os líderes espirituais uma rede de apoio. Pastores conversar com outros pastores, padres com outros padres, isso é muito importante. E entre eles, ter essa liberdade de falar que muitas das vezes estão cansados, estão deprimidos, estão passando por momentos que acham que não estão vocacionados mais. Eles precisam desse espaço. E você que é um líder, aceite quando um outro líder falar que está cansado. Não fale com ele assim: mas você não tem fé? Não, é só orar que tudo resolve. Pessoal, acolha a dor do outro, porque hoje pode ser às vezes um amigo seu, mas amanhã pode ser você que está passando por esse mesmo problema e vai precisar de ser acolhido. Então, vamos plantar para que a gente colhe na nossa vida. Tem momentos em que vocês vão orar junto, mas também tem momentos onde um vai cuidar do outro. Porque o cuidado ativo também é uma expressão de amor cristão. Outro ponto que eu acho importante é que a fé, ela pode caminhar junto com a psicoterapia. Tem uma frase que eu até anotei aqui que diz assim: a fé não substitui o tratamento psicológico, ela pode fortalecer o processo. Muitas das vezes a gente acha que é só fé resolve tudo. Mas Deus, ele deixou médicos. A Bíblia fala de médicos. Então, não é errado procurar profissionais para poder cuidar da sua saúde. Agora, a fé ela é um forte aliado no processo terapêutico. Não é que o processo terapêutico ele não possa ser feito sem a pessoa ter fé ou sem a pessoa estar desenvolvida mais espiritualmente. Pode ser feito, mas quando a pessoa ela tem o lado mais espiritual desenvolvido, isso ajuda muito mais. Ajuda a encontrar sentido. E quando a gente encontra sentido, a gente vive melhor, a gente consegue vencer nossas dores muito melhor. Então, pessoal, para encerrar, eu acredito que você ame o seu pastor, o seu padre, o seu líder espiritual. Então, entenda que às vezes o milagre que ele precisa não é de mais fé. Na verdade, é de mais empatia. Empatia da sua parte. E se você que é líder, eu quero deixar uma palavra para você. É possível ser líder, ser vulnerável
e ser cuidado. Cuide da sua saúde mental. Não deixe chegar no ponto de você começar a pensar até em tirar a sua própria vida. Saiba, sua vida é preciosa. Fale com a sua família, fale com a sua comunidade. Não importa se as pessoas vão julgar. Pense em você em primeiro lugar. Saiba que você só pode cuidar de outra pessoa se você se cuidar e se amar em primeiro lugar.